Entendeu? Mas é bom, né? Porque às vezes as pessoas chegam aqui meio assim, né? Então, como é que será? E depois elas relaxam e vai tudo bem e tal. Porque o podcast é isso mesmo. Não é um negócio assim que tenha uma estrutura. Pode até ter, mas aqui não funciona desse jeito. Entendeu? Então essa liberdade faz com que as pessoas participem de uma forma muito melhor. Entendeu? Então, às vezes a gente conversa aqui, fica. Aí esse cara, e aí, o podcast? Vamos ver, então. Pronto aí, cara? Bora, Forças Armadas. Seu futuro é as Forças Armadas, Rodrigo. Não sei especificamente na Marinha. Sei. Aham. Jurubebas? Sim, Jurubebas. O pior e o melhor podcast do planeta. Hoje, para não variar, né, temos duas figuras aqui fantásticas para a gente bater um papo no Jurubebas. E é uma mistura, assim, muito interessante, né, do encontro, por exemplo, de dois profissionais, cada um na sua área, mas que acabaram se encontrando pelo trabalho que eles realizam. E aí esse negócio um dia virou uma parceria. E essa parceria, que já está consolidada, ela acabou resultando numa obra que envolve um artista de renome internacional, que é o Antônio Poteiro. Nós vamos falar sobre isso. E tudo isso está relacionado com games. Você acha que games é coisa de criança, né? Assim, é coisa de maluco e tal. Pois é, games é uma coisa extremamente séria. Tem uma indústria envolvida nisso. É um negócio mundial, fatura bilhões de dólares por ano. E em Goiânia, isso já acontece num nível muito bom, né? Não faz feio no planeta. O trabalho deles já apareceu mundialmente. Então são duas figuras que eu vou ter o maior prazer de conversar, porque são cabeças abertas, né? São cabeças que funcionam no mundo da arte. E aí é a minha praia. Como eu gosto de conversar com artistas, cara. Assim, genuinamente artistas, né? Porque você tem os artistas e os artistas. Você tem os artistas que estão na profissão muito mais voltados para o faturamento, para o dinheiro, para o sucesso e tal. E tem os artistas de verdade, tipo o Poteiro, né? O Poteiro era um artista mesmo, porque, cara, quando eu entrevistei o Poteiro em 1977, falei, Leal, mas você já estava vivo naquela época? Já. Então, cara, eu fiquei impressionado com aquela simplicidade daquele sujeito, entendeu? Um cara que mal falava, não era fácil você tirar uma conversa dele, talvez lá na casa dele e tal, ali, sentado lá, tomando um cafezinho, comendo um pedacinho de rapadura, sei lá o quê, pudesse rolar, mas assim, numa entrevista, não foi fácil, eu era muito novo ainda e tal, né? Se fosse hoje, eu acharia um caminho mais fácil, mas que figura era o Antônio Poteiro. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Bom, então eu estou aqui com o Arlan Júnior e com a Michele Santos. A gente vai falar sobre a Bravel, Isso. é isso? Ritos Studio, Isso. né? Que envolvem essas pessoas. E agora você vai entender ao longo do nosso podcast aqui como é que isso aconteceu. Arlan, seja bem-vindo ao podcast. Você tá parecendo um cara meio assustado. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Jurubebas. É um prazer tê-lo aqui, cara. Principalmente para falar sobre um assunto que eu sou analfabeto, viu? Que é games. Vamos lá. Ô, Leal, obrigado pela oportunidade. E a área de jogos é uma área que sempre me cativou muito, né? Desde a infância. Você jogava, né? Claro. Jogava, né? Eu tive o Mega Drive na infância, tive a oportunidade de jogar Atari também. Ao mesmo tempo que eu acho muito por conta da minha mãe, eu era muito sensível a coisas artísticas, né? Então eu lembro desde pequeno de ver o Poteiro na TV. Né, isso chama sensibilidade artística, né? Sim. Que a gente percebe que tem, e aí você vai seguir esse caminho, certeza.
E sempre fui mais calado também, então talvez o... Que é outra característica. E talvez me confunda como assustado, mas Não, mas é só sacanagem. E aí, também com a música, também sempre foi uma paixão, e cinema, e as coisas foram juntando, assim, de uma forma interessante, né? Eu acho que quando a gente se dedica, quando a gente é sensibilizado, quando a gente mantém isso na nossa cabeça, a gente consegue produzir, né, coisas relacionadas. E aí, desde 2015, eu tenho participado de forma mais ativa da comunidade de desenvolvedores de jogos daqui de Goiânia, que foi um momento que eu conheci a Michelle, né, e a gente tem trabalhado, né, no fortalecimento da nossa comunidade, ao mesmo tempo que é um esforço meu de tentar juntar diferentes expressões artísticas, como artes plásticas, como cinema, como jogos, como literatura, né? Por que não? E acho que é isso. Na verdade é o seguinte, né? Quando você tem a tal sensibilidade artística, né? Por que eu digo sensibilidade? Porque sensibilidade todo mundo tem. Agora, a sensibilidade artística é que você, para tudo que você olha, você enxerga mais do que você está vendo ali, né? Quem tem essa sensibilidade, você olha para uma coisa e vê além daquilo, você vê além da matéria. E quando você tem isso, pode ser, se você focar, você vai na música, você vai na arte plástica, você vai na literatura, você vai nos jogos, você vai em qualquer lugar. Tudo que você for fazer vai ter que ter aquela quantidade de sensibilidade inserida naquele contexto. Você nunca vai escapar disso, entendeu? Sim, sim. Uma boa, talvez, eu acho ótima notícia. Tem gente que, não, isso é uma má notícia, porque eu nunca vou ser tão pragmático, tão 2 mais 2 igual a 4. Pois é, no meu caso, graças a Deus, eu não sou desse jeito, entendeu? Dona Michelle. E você, Michelle, como é que foi para você essa coisa de ser atraída por uma atividade que, assim, posso estar falando uma grande bobagem porque não é a minha praia, não é a minha área, mas é uma atividade que não é muito comum você encontrar mulheres lidando nela. Perfeito, exatamente. Isso é uma questão muito sensível. Eu até sou embaixadora da Women Games, que é uma ONG que trabalha para que tenha mais representatividade de mulheres na indústria de jogos. E as mulheres se sintam confortáveis também de jogar, enfim, não seja um segmento que esteja atrelado à figura masculina, né? E a gente tem dados, assim, de 25% das pessoas que atuam na indústria de jogos são mulheres, assim. 25%? É muito pequeno, muito assim. pouco, Tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, assim. E consumidoras são 50%, né? Então, assim, em relação ao consumo tá igual, mas em relação à produção, e aí a gente vê que a produção às vezes não reflete também, cria muitos estereótipos e tal. E aí eu vou contar uma história bem parecida, assim, todo mundo que é da área tem essa influência na infância, né, de jogar. Meu pai sempre me levava nos Titan, né, nas locadoras para jogar jogos. Ele nunca teve esse tipo de restrição, mas a gente sabe que ali, a partir dos anos 80, no final dos anos 90, o consumo de jogos, né, ele estava muito segmentado para homens, assim. Uhum. Os próprios jogos eram feitos mais com essa visão, né? Isso, e a propaganda também, tanto de jogos quanto de produtos eletrônicos, estava muito voltado para homens. É uma coisa cultural realmente. E aí a gente trabalha para que as pessoas não enxerguem os jogos tanto com esse estigma de ser uma coisa para criança, quanto para ser uma coisa masculina, né? Outra dificuldade que, assim, dá para identificar nessa questão é a percepção das pessoas de que os jogos podem ser um instrumento de educação. Sim. Né? Assim, essa é uma coisa que nem todo mundo percebe e deveria ser muito mais utilizado do que é hoje ainda. Como instrumento de educar mesmo, entendeu? Mas o que fica no senso comum, vamos dizer assim, no geralzão, é que os jogos são apenas entretenimento mesmo, e não é verdade, né? A gente tem que olhar os jogos. Hoje em dia, os jogos são entendidos como um grande guarda-chuva do audiovisual, né? Que ele dialoga muito com o cinema. Então, a gente tem que entender esse potencial muito parecido com o dos filmes, né? Enquanto, né, objeto de arte, de comunicação, de aprendizado também. Quando a gente leva um filme para uma sala de aula, a gente pode fazer a mesma coisa com o jogo. E
tem essa questão de que evoluiu muito a experimentação artística, pessoas trazendo visões diferentes para os jogos. A gente faz parte de um segmento que a gente chama de jogos indie, né? Jogos independentes. Assim como a música independente, ela é muito mais experimental. Em todos os setores tem os independentes. Ela tá desatrelada dessa coisa do... vamos fazer só uma coisa comercial, vamos só pensar em números. Essa coisa da experimentação que é o que nos une aqui no jogo do eu arrisco dizer que a maior consistência artística, ela está nos independentes. Porque o artista, assim, falando de artista, né? Da personalidade artística, o artista, ele é assim, vou usar um termo um pouco pesado, mas é um ser indomável, entendeu? É o sujeito que não se vende. Assim, não no pior sentido, mas, por exemplo, na música, né? Antigamente, nos anos 80, tal, as gravadoras tinham um certo prurido em ter artistas consistentes. Por quê? Porque esses caras não aceitavam o que a gravadora definia. Não, a música tem que ser assim, tem que ser assado, porque precisa vender tanto. Os caras falam, não, meu trabalho é esse aí, quer, não quer, vai pro capeta, entendeu? Já os artistas comerciais, aqueles que da música popular e popularesca, eu não estou nem aí. O que é para gravar? Me dá aí que eu gravo, não quero nem saber, eu não estou nem aí. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer sucesso e tal. Isso na música, mas não é só na música, é em qualquer ramo de atividade. O cara que realmente, ele não aceita, não adianta. Assim, você tem que ter muito jeito, senão... E aí a indústria, cujo objetivo é ganhar dinheiro, naturalmente rejeita essas pessoas, entendeu? Então, assim, eu vi isso a minha vida inteira, não só na música, não, em qualquer lugar. Livro, não, tem romance, não, tem que ser assado, não sei o quê, tem que ser por conta, sabe, para vender e tal. E o cara fala, não, eu não escrevo uma história pensando em vender, não. Eu escrevo uma história pela história, entendeu? Eu estou criando isso, eu não posso criar pensando, será que João vai gostar, Maria vai comprar, fulano vai dar de presente? Não posso fazer assim. Então, é só para deixar registrado aqui que os independentes, o negócio está lá. É de lá que surge mesmo, que depois é usado por todo mundo, né? Porque tem muito isso também, né? Tá lá o cara que é independente, e aí, bum, bomba, aí a indústria vai... Falou, mas vocês não queriam ontem, vocês estavam dizendo que não era vendável, que não era não sei o quê. Que porra é essa? Não é assim? Sim. Isso acontece Sempre também muito assim. em jogos. Hã? Isso também acontece muito em jogos. Com certeza. certeza. Jogo que é rechaçado, aí ele faz sucesso e aí... Pronto, aí você vira... Aí vira tendência. Claro, tendência. Mas é isso, eu tô vendo ali o Street Fighter, que é esse tipo de jogo relacionado a essa grande indústria, né? Que a gente chama de AAA. Que todas as decisões ali vão ser pensadas no mercado, acionistas, elas são muito restritas. A gente nem tem essa opção de escolher que tipo de indústria a gente quer aderir, porque aqui no Brasil a gente tem mais um mercado independente mesmo, é uma indústria que está crescendo, principalmente ali depois de 2014, teve um boom aqui no Brasil. Aqui em Goiânia nós somos os pioneiros e a gente ainda tem alguns anos que a gente vai ser pioneiros aí, mas já está crescendo muito. Agora, então esse encontro de vocês, ele ocorreu pelo trabalho, né? Então, quem trabalha na área, uma hora o Arlan falou, ô Michel, prazer Arlan e tal, não sei o quê, e aí começa por aí, vai, quando definitivamente, por que Darlan? Vocês se encontraram e aí surgiu um primeiro trabalho sendo feito juntos. Como é que foi isso? Acho que o primeiro foi o Eco, né? Ou foi antes? Eu acho que é importante a gente falar das gens, né? Isso. Nós da área de jogos, a gente gosta de fazer as game gens, que são momentos que a gente se encontra para fazer um jogo num tempo bem reduzido, por exemplo, um final de semana. Entendi. Isso nos ajuda a descansar do que a gente está fazendo, né? Daquele jogo mais longo. Abrir a mente. Abrir a mente, conhecer pessoas novas, né? E como a gente tem se encontrado provavelmente desde 2015 nessas gens. O termo jam vem de música, né? Dos jams de música. Sim, é verdade. Uma colaboração. Né? Uma jam de jazz, né? Assim.
E a gente desenvolveu alguns jogos, né, nessas gens, eu acho que foram importantes para entender a comunicação das nossas artes, né? Para entender essa sinergia, até em questão da amizade também, eu acho que é importante, né? Eu criei muitos amigos nessas gens, né? Tenho várias histórias para contar. Pessoas que falam a mesma língua, né? Sim. É engraçado isso, né? Mas não, eu tô indo para minha tribo, cara. Lá eu não sou visto como diferente. Lá eu não sou visto como sei lá que, não. Lá eu sou uma pessoa normal, como todo mundo é normal, né? Porque o diferente, a gente erroneamente você olha para o diferente e a maioria não consegue entender a diferença como algo normal. Cara, é assim, você imagina a dificuldade em ter altas habilidades e superdotação. Imagina a desgraça que é isso. Porque você é visto como um bicho do mato. Entendeu? Toda solução que você encontra para as pessoas normais, né, que não tem aquela especificidade, vamos dizer assim, ao invés deles gostarem de você, eles passam a te odiar. Então, no mundo artístico, é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando você, artista, vai conversar com alguém que não é artista, que não enxerga o que você enxerga nas coisas, ele se sente diminuído mesmo que você não faça nada. E essa relação fica muito difícil. Por isso você encontra sócios da mesma praia, né? Mesmo que a arte dela seja num outro plano do que a sua arte, mas vocês são artistas do mesmo jeito. Relacionamentos, né? Quando você se relaciona fora, por exemplo, vamos dizer, sua mulher. Não, ela não tem nada a ver com arte, não. Mas ela é uma pessoa que aprecia a sua arte, aprecia a sua sensibilidade. Você, como ser humano, agrada a ela, né? Só funciona por causa disso. Sim. Porque se não fosse isso, tinha que ser artista. Porque aí é a mesma linguagem. Agora, uma curiosidade que eu tenho, e acho que todo mundo tem, quem está vendo esse podcast deve estar pensando, não, Léo, é o seguinte, eu queria saber como é que rola isso, né? O Arlan vai na trilha sonora, tal, não sei o quê, e a Michelle vai na coisa da plástica, das cenas e tal. Como é que é, assim, pra gente pegar do começo, até por uma curiosidade, não tem muito a ver com o Poteiro por enquanto, né? Mas a gente tem tempo. Como é que é? Assim, como é que o processo criativo para você, vou pensar num jogo. Como que isso acontece? Porque a trilha sonora, no caso dele, ele já vai pegar um ponto de partida, né? Depois que você brifa ele do que rolou, ele fala, bom, então a trilha vai surgir em função de um briefing já. Você não. Você tem que tirar do universo ali alguma coisa. E como é que rola isso? Assim, no início de uma produção, tem uma pessoa que desempenha um papel muito importante, que é o game designer, que é a pessoa que desenha o jogo, né? Desenha as regras, o que vai ser divertido, o que Mas vai isso ter no já jogo. é depois que ele foi criado na sua cabeça. Você já tem uma ideia, porque ele não vai desenhar nada que você não tenha dito, eu quero isso, eu quero 2 mosquinhas que vão fazer isso, vão fazer aquilo e tal, né? Então, a ideia tá na cabeça. Aí o game designer, ele vai criar as regras, né? Desenhar no sentido mais assim, estruturar como vai ser o jogo e aí criar um documento. E aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar o conceito. O jogo vai ser sobre um encanador que salta e ele tem que saltar em tartarugas e pegar itens. E aí as pessoas vão começar a trabalhar isso. Como que vai ser esse encanador? Ele vai ter um bigodinho, ele vai usar um chapéu, vai ser gordinho, direcionado para um público infantil. Quais vão ser as referências sonoras, e aí a gente começa a trabalhar esses conceitos. E aí a gente faz o jogo, que é o que a gente fez, que é o protótipo. Na verdade, a gente foi um pouco além, né? Um protótipo é só para testar o jogo, assim, se ele é divertido. E aí, a partir disso aí, a gente vai fazer um outro protótipo, mais que a gente chama de vertical slice, que ele é um pouco mais detalhado. E aí ele vai ter uma arte já finalizada, o som finalizado, e a gente vai fazendo testes com o público. E aí a gente vê qual que é a recepção, o que a gente tem que ajustar, se a gente está conseguindo transmitir a ideia que a gente quer transmitir.
Então, essas são. Aí depois a gente finaliza o jogo completo, que aí é a parte maior, né? Agora, são os 80%. Agora, como é um jogo que precisa ser jogado, né? Na verdade, você está inserindo um jogo mesmo, uma coisa que você vai jogar dentro de uma história. Como é que funciona isso? Por exemplo, para ficar bem claro para quem está nos assistindo, né? Então, eu estou fazendo o papel aqui daquela criança que quer saber, que quer entender como é que vira, como é que uma ideia vira um jogo, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu queira montar um jogo que são 2 abelhas. E aí o jogo é construir a colmeia, ok? Tá. Como é que rola isso e onde entra nisso o programador, por exemplo? Fala, tá, então como é que vai funcionar? O que essas abelhas, quais são o que elas vão ter que vencer para ganhar um cubinho lá na colmeia e tal? Como é que rola isso? Então, essa é a principal característica do que define o que é um jogo, né? É ter uma regra, ter um desafio claro, e o jogador poder manipular os objetivos, os elementos do jogo para criar um resultado claro, né? Que normalmente é perda ou ganho. Mas no caso do pomar de cores, a gente lida com outro tipo de resultado, que é a pessoa criar o pomar dela. É isso, assim, esses são os elementos básicos que constroem um jogo. Aí tem várias teorias de como esses elementos são trabalhados para criar diversão. Muito do que o jogo traz para o jogador é o jogador entender que ele está fazendo coisas e está recebendo em troca, alguma coisa em troca. Um feedback, né, visual, sonoro, para mostrar que ou ele está fazendo a coisa certa, ou ele está fazendo a coisa errada, ou o certo e errado não é aplicável nesse jogo, como é o caso do Pomar de Cores, mas assim, que ele está construindo alguma coisa e no final vai ter algum resultado. Então isso que é o desenho do que é um jogo, mais ou menos. Eu estou tentando entender isso para compreender tipo como estruturar o cérebro para ele raciocinar dentro desse contexto. Sim. Entendeu? Por exemplo, como eu faço luminárias de madeira, né? Eu ao longo da experiência que eu adquiri, que não é muito... Eu sempre gostei de mexer com madeira e tal, mas assim, fazendo luminária mesmo, tem uns 3 para 4 anos, mais ou menos. Então eu desenvolvi vários protótipos e tal. E aí, eu fui identificando onde estavam os problemas, né? Porque eu entendo assim, ó, luminária, a iluminação tem que chegar. E tem que ser uma lâmpada só. Entendeu? Se eu quero iluminar uma borda... hoje tem fita LED, não, mas aí não, aí é brega demais, sabe? Eu tenho que posicionar essa lâmpada de tal jeito que essa iluminação vai bater ali e vai iluminar aquele lugar lá, sem eu botar uma fita LED ali. Então você liga uma lâmpada, a luminária ilumina com uma lâmpada só. Ou seja, esse tipo de vamos dizer assim, de problema, né? Aí eu peguei isso, coloquei lá no meu cérebro, numa determinada área, e essa área trabalha para resolver isso. Então, voltando lá no exemplo das abelhas, né? Então, tá, ó, o jogo é o seguinte, em resumo, são 2 abelhas que vão construir uma colmeia. Aí eu vou melhorar isso. Bom, mas uma abelha tem inveja da outra. Isso. Né? Aí uma abelha quer construir e a outra quer destruir. E aí eu posso, quer dizer, não é exatamente destruir, é evitar, ou seja, na competição, além daquela abelha ter que fazer o trabalho, ela vai ter que lidar com a outra abelha tentando impedir, mas também tentando fazer, né? Ou seja, compreendeu aí? Sim. Ou seja, eu vou estruturando isso na minha cabeça para toda vez que eu quiser fazer um jogo, eu já ir para aquela região lá, falar, bom, aqui eu vou raciocinar sobre isso. Por que isso? Porque quando a gente conversa com qualquer pessoa que faz coisas diferentes, as pessoas que estão ouvindo, elas têm uma dificuldade enorme. Falam assim, não, mas como que surgiu isso aí? Alguém que pega uma peça e fala assim, de onde você tirou essa ideia? Não funciona desse jeito.
A ideia simplesmente vem, você não é música. Cara, como que você pensou nesse acorde? Fala, não, você não está entendendo, ele veio naturalmente, cara. Eu não fiquei pensando, não, ele veio, não é assim que acontece? Sim. Pois é, mas as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender isso. Por isso, eu insisti, né, na questão de você tentar mostrar, ó, então é assim, ó, eu penso nisso, e aí isso surge assim, assado, eu faço isso, daqui a pouco vem alguém e faz um desenho e começa ali e tal, não sei o quê. Isso. Ok, até aí foi bem. Agora, o jogo em si, para que a pessoa tenha interesse em jogar, o nível de dificuldade que vai ser, como que você constrói isso? Isso é com você ou já é com outra pessoa, com um programador que vai... Ou o programador só é o cara que vai pegar o que já foi e vai estruturar do ponto de vista da computação? Eu espero não estar atrapalhando sua vida. Não, né? Eu sou tanto artista trabalho com arte, quanto game designer, que é essa pessoa que cria as regras. O Arlan também acaba atuando também como game designer, né? Com certeza, né? Vai convivendo. Porque pronto. nossas equipes são pequenas e a gente usa vários chapéuzinhos, né? Dentro do desenvolvimento. E aí a gente garante que vai ter essa progressão de dificuldade e a pessoa se sentir, né? Divertir ali com o jogo. Por esses testes e também um controle do que a gente já sabe sobre criação de jogos, enfim, tem algumas teorias. Por exemplo, esse exemplo aí da colmeia, né? Aí imagina que cada jogador é uma abelha e cada jogador tem que construir a sua própria colmeia, mas tem essa competitividade, elas podem lutar entre si, enfim, de alguma forma, ou prejudicar o outro. O que a gente pode adicionar para criar mais competição e mais busca por, que a gente chama de recursos, né? Uma colmeia vai precisar de outras abelhas, como que essas abelhas são criadas, vai ter um tempo específico, em 1 hora cada um tem que criar sua colmeia, então a gente vai adicionando outros recursos para os jogadores lidarem com esse desafio, assim. E aí restringir, né? São essas regras, restringir o que é o jogo. Ele não pode ser uma coisa tipo, vamos só criar coisas sem uma restrição. Até porque isso não é possível, né? A gente não tem um mundo extremamente aberto. E aí, por exemplo, nesse jogo que a gente fez, o Pomar de Cores, tinha essa restrição de criar dentro de um quadro um pomar. A gente lançou com a restrição de tempo, inclusive, assim, pra gente ter a experiência de várias pessoas poderem jogar no evento de lançamento. E aí eu acho que dava uns 5 minutos, né? Então, assim, isso já foi um tipo de restrição que a gente criou, e aí as pessoas criavam os seus pomares, e aí a gente imprimia, depois a gente pode aprofundar um pouco como que é o jogo. Isso é um tipo de várias regras que a gente criou para esse jogo, por mais que ele não tenha competição. E essas regras, quem implementa e quem junta as artes é o programador. Entendi. O programador é quem centraliza, ele recebe a arte da Michelle, recebe a minha música, a minha estrutura de música e junta tudo num pacote e permite que a gente experimente isso. Entendi. Né? Ou seja, então ele também é fundamental nisso. Sim, e do Pomar de Cores, né, o programador é o Adriano. Eu até anotei o nome dele aqui, Adriano Regino. Exato. O Adriano Regino é o cara que pega o negócio e fala, e agora, hein? Ou seja... Como eu vou fazer isso funcionar? Fazer funcionar. Porque... E aí entra uma coisa que eu acho fantástica, que não é qualquer programador, não é? O cara tem que ter talento para resolver isso. É aquele negócio que eu acabei de falar aqui do cérebro. Esse cara descobriu o local correto de colocar esse negócio lá, e lá a solução vem. Porque não é fácil, né? Vai depender, ele pode inclusive inviabilizar. Ele pode fazer um negócio ficar uma porcaria. Como ele pode surpreender tanto você quanto ela com o resultado final. Sim, tanto que na área da computação tem muitos programadores que não querem saber de jogos. Porque... É uma coisa muito diferente. Eu sei o que é isso. O cara não tem aquela sensibilidade artística. Sim, sim. Porque assim, ó, o cara pode ser artista, ele pode ser cozinheiro, ele pode ser um lanterneiro, sim. Ele pode ser um jogador de futebol, um narrador, um cantor, um compositor. Ele pode ser qualquer coisa no planeta.
e ter a sensibilidade artística. E quando ele tem, ele é um profissional diferente naquela área dele, né? Tem uma coisa que as pessoas, muita gente, quase todo mundo sabe, mas muita gente não sabe, tem um negócio do tal do martelinho de ouro. O que é? Você sabe o que é? Martelinho de ouro é o cara que vai lá e conserta alguns amassados em veículos sem mexer, só no martelinho. O cara vai, faz não sei o quê, e aquilo fica, em alguns casos, é impossível dizer, a não ser que você botasse lá uma lupa para você ver alguma diferença de qualquer coisinha, mas normalmente você não consegue enxergar nada. Por isso o termo martelinho de ouro, ou seja, o sujeito que é bom naquilo. Tem muito martelinho de ouro que não é nem de ferro, né? Que vira aquela lambança. Mas os que têm sensibilidade naquilo, o cara aprendeu em qual local do cérebro dele ele coloca aquele problema e ele resolve aquilo assim com uma eficiência enorme, né, cara? Então, assim, é em tudo. No seu caso, Arlan, que é a trilha sonora, como é que você olha para aquilo e assim, como é que você se posiciona para compor? Vou falar da minha experiência quando eu tive que sonorizar algumas coisas, né? Como eu não toco nada, e aí eu falo que não sou músico, mas tem um maestro conhecido meu, que você já deve ter ouvido falar nele. Aliás, tem dois caras com quem eu convivo. Um é o Arnaldo Freire. Ele falava pra mim assim: você não é músico. Então você está fazendo isso aí como que você está fazendo? Você não toca instrumento nenhum, né? Então eu já fiz uma porrada de jingles. Eu componho a melodia e a letra ao mesmo tempo e vários, assim, muitos. Alguns que você já deve ter ouvido um quaquilhão de vezes, mas não toco nada. E um outro cara que conviveu comigo quando eu morava no Rio, que eu fiz algumas coisas junto com ele, foi o Lincoln Olivetti. E o Lincoln falava para mim uma coisa inusitada. Ele disse: você não vai aprender a tocar nenhum instrumento, por favor. Porque se algum dia você aprender a tocar, você vai ficar limitado ao seu conhecimento musical. Então, às vezes, ele me pedia assim, alguma melodia, alguma coisa, né? E ele ficava lá no piano, tal, não sei o quê. Aí eu falo: tá, mas se você fizer assim, como? Faz de novo. Aí ele pode: pô, da onde você tirou isso? Eu falei: da onde eu tirei isso? De lugar nenhum, eu só fiz. Compreendeu? Então, assim, ou seja, essa coisa, para mim, quando eu vou sonorizar alguma coisa, eu olho para o movimento, né? E a minha maneira de analisar o movimento é uma. Então, por exemplo, se tem uma coisa muito rápida, que eu vou colocar um som ali, ao invés de... eu posso fazer um movimento com um som que provoque atraso nessa coisa. Então, talvez chamasse mais atenção. Num outro movimento, eu posso optar pelo silêncio. Ou seja, tudo vai depender da minha maneira de olhar aquela coisa e construir uma sonoridade para aquilo. Como é que isso acontece com você, Arlan? Eu não considero que... Eu não tenho ouvido absoluto, né? Eu não tenho uma grande formação, né, erudita, né, na área da música, mas considero alguém que está aberto, né, como você disse, né, aberto para captar as coisas, para sentir, né, o que cada um precisa. Ao mesmo tempo, eu tive que evoluir muito a minha técnica, porque uma praia da música que eu curto muito é a música orquestral, e ela depende muito de técnica, de contraponto, de como construir, de como juntar vozes, né? É mais intuitivo você criar por exemplo, uma melodia, mas quando você precisa juntar 15 instrumentos fazendo vozes diferentes, criar harmonia, fica mais denso. Então eu tive que buscar isso também. Aí fica muitas mil vezes mais complicado, né? E aí eu tenho que lidar com esses meus dois lados, né? O mais intuitivo e o mais técnico. Então eu tento, primeiro, deixar fluir, né, no projeto, né? Então eu gosto muito de ler o roteiro, de ler, né, o documento, né, que está propondo as regras, de ver as artes. E eu não gosto de demorar muito para começar a fazer música, porque eu acredito que a minha música também pode influenciar a artista, né, o roteiro. Então eu gosto
de avançar um pouquinho, né, no que eu tenho para fazer e mandar e ter o feedback, né, do próprio time, né? E eu acho que é isso, assim, eu gosto de encher minha cabeça com coisas do projeto, porque eu sei que quando eu pensar musicalmente sobre o projeto, as coisas vão fluir. E as coisas, eu gosto de construir linhas melódicas, né, linhas harmônicas importantes, e depois a minha técnica me ajuda a completar, né, e finalizar esses momentos artísticos, né? Então, acho que aliar as duas coisas, para mim, é muito importante, né, e fundamental para eu conseguir ter ideias criativas, ideias que eu considero originais, interessantes, e conseguir terminá-las, entregá-las num conceito que o jogo precisa, né? Como, por exemplo, algo mais orquestral, algo mais de banda de jazz, mais de banda de rock, algo mais eletrônico, né? Engraçado é que aí, né, você tem que levar em conta uma coisa que é muito complicada, que é para quem o jogo vai ser oferecido, né? Isso dificulta demais a sua vida, porque um jogo infantil, por exemplo, você vai ter que pensar sobre isso, porque nós estamos falando de harmonia, né? Sim. Então, assim, sei lá, vamos botar assim, talvez eu possa falar uma bobagem, mas eu vou tentar, né? Por exemplo, dissonância num caso desse já não vai ser lá tão bem-vindo, porque a criança pode entender aquilo como desafinação, por exemplo. Sim, sim. Né? Fica um negócio meio e tal. Ou seja, então ainda tem isso. Tem. Ou seja, não é um trabalho fácil, né, cara? Que não pode ser feito por um trabalhador. Esse aqui é o detalhe. Eu queria chegar nesse ponto. Tem que ser feita por um artista. E por que eu estou insistindo tanto nessa categoria? Porque as pessoas precisam entender um valor que as pessoas têm e que não é visto. Você entendeu? Não é uma coisa... não, cara. É um negócio muito, muito, muito complicado fazer. Você pode fazer com facilidade, não tem problema. Tá ótimo, que beleza, que bom para você. Mas isso não significa que aquilo não é algo que tenha um nível de complicação impossível para a maioria das pessoas. Sim, você falando dos objetos de madeira, né? Eu acredito que muitas vezes você tem uma ideia para fazer, rapidamente você chega naquele esboço. Uhum. Agora, para você chegar no fino, é muito tempo, né? Então, em muitos projetos, eu às vezes faço 50 amostras de pequenos temas para poder escolher 5. Desses 5, eu fico às vezes meses trabalhando, né, compartilhando, né, com, por exemplo, a Michelle, olha como que tá, como que a gente pode avançar para ele estar mais inserido no jogo, né? Então, o processo de lapidar demora muito, né? Demora bastante e eu acho que a gente tem que valorizar mais, realmente. Você falando principalmente da dificuldade da harmonia, aí eu me vejo mixando um negócio desse numa sala própria para mixagem, né, com vários monitores lá, cada um numa faixa de frequência que deveria ser o correto e tal, não sei o quê. Eu vendo aquelas imagens com a trilha sonora lá e tendo que levar em consideração os movimentos para fazer a mixagem, sabe assim? Eu já mixei 200, sei lá quantas músicas durante a minha vida no estúdio lá e tal, e era uma coisa que me deixava assim... Eu ficava 8 horas em cima de uma música, entendeu? E depois, no final, eu falava, não, amanhã eu te escuto de novo. Aí eu chegava lá no outro dia com o ouvido limpo, entendeu? E falava, nananina, não. Ou seja, e aí tem gente que faz 30 versões. Tem um amigo músico que você deve conhecer, o Gênison Ponce, sim. Meu querido amigo e tal. Ele fez um disco instrumental agora, excelente, o disco muito bom, a gente conversou sobre aquilo várias vezes, ele me mostrou o trabalho durante o tempo que ele estava construindo. Então, teve um dia que eu falei, gente, agora chega, ou seja, a mixagem é essa aí, entendeu? Não pode mexer mais. Por quê? Porque se você mexer mais 50 vezes, você vai fazer 50 versões diferentes.
Não é mais uma questão se tá bom ou ruim, não. É uma questão de que você tá ouvindo essa, e se eu fizer uma mudancinha qualquer, não fui eu que mixei, né? É outra pessoa, mas assim, o cara, aí você vai gostar mais daquela que surgiu uma diferença, ou seja, que surgiu algo novo para você escutar. Então você tem que escapar disso, não pode entrar nessa. No caso do jogo, como é que rola a mixagem da trilha? É feita com as imagens ou não? E você participa disso? Como é que é? No jogo, né? O jogo digital, ele é um processo interativo, né? Que o jogador, ele vai definir as ações, ele vai impor as ações, né? E é por isso que a gente falou sobre as regrinhas, né? Então, a programação basicamente vai olhando as regrinhas, ele fez isso, ele ganhou ponto, ele fez aquilo, ele perdeu o ponto. E na música, para o jogo, diferente do cinema, onde eu imprimo a minha música no filme e ela é fixa, eu preciso no jogo entender que o jogador que vai dar os inputs. E aí eu preciso, ao invés de criar algo fixo, eu tenho que criar as pecinhas soltas. Para que na programação essas pecinhas vão sendo criadas, né, enquanto o jogador joga. Ou seja, é muito mais difícil. Eu não vou falar que é mais difícil, né, mas tem uma complexidade própria, né? Então, por exemplo, para fazer um jogo, né, vamos voltar no joguinho das abelhas, né? Nesse início, as duas abelhas podem ser amigas, né? Então ali tem um clima mais ameno, a música está mais tranquila. Em algum momento... vai surgir a inveja. Vai surgir essa inveja, né? Essa abelha começa a te atacar, a te dificultar. E eu nunca sei qual que vai ser esse momento, né? Porque se eu soubesse, eu deixaria... Opa, essa música da amizade é 1 minutinho, depois vai vir essa música da inveja, né? E o que acontece é que eu geralmente vou deixar essa pecinha construída e eu tenho que pensar na transição. Opa, quando acontecer isso, eu vou precisar de uma transição para ir para uma outra música, que seria essa musiquinha da inveja. E isso pode ser construído empilhando camadas ou mudando horizontalmente a música, né? Então, tem esse nível de dificuldade. Geralmente eu gosto muito de desenvolver a música e desenvolver a estrutura de programação da música, né? Para pensar junto com o programador como que a gente pode implementar a música para que ela permita melhores feedbacks para o jogador, né? E ao mesmo tempo não tira a imersão do jogador. Porque, por exemplo, se nesse momento que a abelha tem inveja da outra, se eu parasse a música, desse um stop, já seria estranho, porque... você acordou ele. Exato. Opa, o que aconteceu? Aí depois você muda a música, para ele é estranho. E isso tira o jogador da experiência. O jogador não pode ser acordado, pronto. Exatamente, exatamente. Então eu tenho que pensar quando que eu vou fazer essa transição? Imediatamente, 2 segundos depois ou 2 compassos depois? Tem vários, né, níveis de dificuldade. E aí, para fazer isso, aí eu posso dar um fade out na música anterior, tocar um teminha curto de percussão, né? E depois vir com a outra música, né? Então eu sempre associo muito a criação da música no jogo como um processo de mágica, né? Tá aqui, o mágico, às vezes... Ele precisa esconder uma bolinha, aí ele fica mexendo essa mão para você prestar atenção na mão, enquanto a outra mão está fazendo o trabalho. Exatamente, né? Então a gente tem que estar toda hora construindo isso. Opa, eu coloco um elemento musical para chamar atenção enquanto eu estou aumentando a música que vai surgir. Na verdade são trilhas mágicas mesmo, né? Porque você fazer o cara passar pelo jogo sem acordar, que seria o ideal, né? Porque quando você está lá dentro, se tem alguma... Eu, por exemplo, quando eu estou imerso em alguma coisa, me acordar é uma violência brutal. Entendeu? A gente usa até esse termo mesmo, círculo mágico, né? Que é onde a gente quer que o jogador esteja e não saia daquilo. Porque quanto maior é a profundidade desse vamos falar em adormecimento, né? Quanto maior
quanto mais profundo é o sono, melhor é o sonho. Agora você vai lá e... Ou seja, isso tudo para que as pessoas que estão aqui vendo o podcast tenham uma noção da dificuldade em você fazer um trabalho desse, né? Assim, ó, é óbvio que tudo que você está dizendo aqui aponta para o ideal que você estabelece como foco, o padrão, o parâmetro para você. E a busca por esse ideal, quanto maior é a sua sensibilidade artística, mais difícil é. Mesmo que as suas facilidades sejam enormes. É aquela coisa do senso comum aqui, do analfabeto aqui, olhar e dizer, não, o cara tá ótimo. Você fala, não tá não. Não tá não. É a coisa lá da madeira, né? Que eu, não, tá lindo, não tá não. Eu tô vendo uma coisa que você não vê e essa coisa eu não vou deixar eu vou enxergar nos meus sonhos, vão virar pesadelo. Eu preciso corrigir. Aí você coloca aquela peça girando lá no torno a 3.000 rotações para tirar uma merreca de um cabelinho, não sei das contas, com uma ferramenta na mão, apoiada numa coisa, apoio de ferramenta, e aí alguém vai assim, Leal, e você dá uma mexidinha, o corte 1 milímetro a mais. Aí você fala assim, perdi a peça. Compreendeu? Ou seja, sim, sim. No seu caso, quando você está lá com a trilha pronta, né? E você vai perceber coisas que os outros não vão perceber. Aí eu te pergunto, que também é uma experiência própria. Quando você aceita que o trabalho está pronto, mesmo com as coisinhas lá que só você está enxergando? Quando é que você aceita que ele está pronto? Eu acho que isso tem a ver com confiança também, porque como você disse, né, no caso, né, da produção de um álbum, chega um momento que tecnicamente você vê que ele tá bom, ele atingiu ali um nível legal. Se eu começasse a mexer, eu poderia piorar ou mudar esteticamente, né? Ou seria mudar a forma de ver aquele álbum, né? Então, o que eu fui desenvolvendo para minha arte, essa questão de confiança, tecnicamente eu escuto muita coisa que eu considero boa, então eu desenvolvo as minhas coisas e tenho noção, opa, esse arranjo orquestral, ele tá adequado para essa situação? Tá. Aí eu já penso, nossa, poderia estar com os contrabaixos mais altos, poderia ter um arranjo adicional, né, de metais, mas pro jogo tá bom e vai ficar assim, e é isso. Então, eu acho que é muito da experiência, né? Eu aceito. Então, eu tenho muito abraçado esses produtos finais, tipo, tá pronto, porque eu sofria muito de tipo, nossa, lançou, aí eu vi, e parece que quando tocou na televisão ficou ruim pra caramba. Nossa. É um nível de exigência maldito, né? Sim, cara? sim. Deus me livre. E só a gente tá percebendo aquele detalhezinho. Não, e ali você que fica... nunca vai, você sempre vai olhar para ele, vai ouvir, vai ver, não adianta. Você nunca vai se livrar dele. É preciso do distanciamento também. Assim, eu já fiz coisas que tiveram um resultado muito bom, né? E coisas que tiveram um resultado muito ruim. E algumas coisas que eu gostei muito e que tiveram um resultado ruim. E outras coisas que eu não gostei quase nada e tiveram um resultado excelente. Ou seja, então tem muito disso, né? Tem aquela coisa de... porque de onde vem a inspiração, né? Eu outro dia, eu estava conversando com a minha mulher sobre um problema lá qualquer. Que eu tinha alguma coisa que eu precisava resolver, assim, problema. Aí eu falei, tá, eu vou resolver. Aí eu estava indo pro meu ateliê lá de marcenaria e pensando naquilo, no meio da descida, a solução veio. E a solução é tão diferente do que eu havia proposto antes, que quando eu trouxe a peça com o problema resolvido, ela não conseguiu encontrar o que eu tinha feito. De tão assim, inusitado que foi aquilo.
Aí eu falei, ó, é porque eu tenho uma ligação com um solucionador de problemas aí, não sei se está acima ou abaixo, sei lá, entendeu? E quando eu faço a conexão, impreterivelmente a solução vem. É impressionante. Eu trabalhei alguns anos com publicidade e foi assim, diversas vezes que o pessoal da criação, por exemplo, eu sempre me envolvi na criação das coisas, sempre. Às vezes eu criava, mas às vezes não. E às vezes quando você ia com a peça ou com a campanha para o cliente, e o cliente começava, sabe assim, eu já sentia de cara se ele tinha comprado a ideia ou não. Aí acontece uma coisa comigo que parece que eu salto daquele planeta ali, daquele mundo ali, pego uma outra solução e apresento, e 99,99% das vezes ela cola. Eu já ouvi de um dos meus ex-sócios, assim, cara, por que a gente faz isso? Você cria lá na hora pro cara. Por que você não defendeu a ideia que estava lá? Bom, primeiro porque ele não gostou, e eu não gostei do motivo que ele não gostou. Aí eu criei outra coisa, ali naquele momento ali. Ou seja, então, quando você está lidando, de novo, quando você está lidando com uma determinada coisa, tem uma região lá do seu cérebro que você, que entra em ação quando aquele problema surge. É assim com o mecânico, com o lanterneiro, com o físico, com sei lá o quê, que ele vai para uma determinada região que já está já fez musculação, já fez aeróbica e tal, está prontinha para entrar no problema e solucionar, diferente de alguém que não é da área. Por exemplo, você está lá com um problema para resolver na sua trilha sonora. E você vai falar, não vai adiantar nada. Para mim, eu posso até, não sei, talvez isso. E o que eu falar te dá uma ideia e tal. Mas é você que já está com aquela região do cérebro pronta para solucionar aquele problema. Então, isso em todas as áreas. Sim. Agora, uma coisa que todo mundo deve estar pensando ali, que a gente que trabalha no alternativo, vamos dizer assim, né? Eu vejo pelo podcast, o Jurubebas. É um negócio que o Rodrigo falou, vamos montar um estúdio ali e tal, você tem uns equipamentos, eu também tenho, na área de áudio, na área de vídeo, então vamos montar lá e tal. Beleza, montamos e tal, e aí ficou aí o estúdio, não sei o quê. Aí um belo dia, falei, vamos fazer um podcast, mas vamos mudar esse estúdio, vamos fazer ele para ser um podcast, para ser dedicado para um podcast, beleza. Aí nós fizemos um negócio. Então agora vamos criar o podcast. Tá aí o podcast, beleza. Tem 1 ano e pouco. Até agora, eu ou o Rodrigo, a gente não faturou aqui nem R$1. Por quê? Não, Léo, porque você é um imbecil. Não é por isso. É porque o dinheiro ainda não entrou no foco. Ou seja, seria bom se estivesse ganhando? Seria e tal. Então, assim, nós estamos tendo só despesa. Vamos bancando e vamos fazendo. Então, e se não der certo? E daí, cara? Se não der certo, foi uma experiência maravilhosa. Eu fiz aqui um monte de entrevistas com gente altamente capacitada, aprendi um monte de coisa. Tá ótimo. Então, o dinheiro não entrou no foco ainda, né? E vai naturalmente. Com isso, eu tenho a liberdade necessária para fazer o que eu quiser fazer. Não tem nenhum patrocinador aqui dizendo, não pode falar sobre isso, porque senão... Você conhece essa história, né? No caso dos games, quando a recompensa, vamos dizer assim, material que todo mundo precisa, quer dizer, eu estou bancando aqui junto com o Rodrigo, porque eu tenho outra atividade, que se eu não tivesse, é impossível fazer, né? Então, eu estou tendo a sorte de poder fazer com essa liberdade toda aqui. No caso dos games, do seu trabalho, por exemplo, depois eu vou perguntar isso para a Michele. Como é que é isso? Como é que vem essa competência? Dá para você se dedicar de verdade? Porque
Porque já tem um monte de gente aí querendo fazer o que você faz, viu, Arlan? Ah, tá. Com certeza. Como a Michelle falou, na nossa região, Goiânia, né, a gente está engatinhando ainda. A gente está perto de polos, né, mais estruturados, como Brasília e São Paulo, né, mas o Brasil ainda tem muito para aprender. Eu atuo com música para jogos, tenho também um trabalho autoral na área de música, né, também atuo na parte de cinema, tenho a Brasbravel, onde a gente roda projetos, e também eu sou engenheiro civil. Mas eu não atuo diretamente na área da prática da engenharia civil, né, mas eu leciono. É mais ou menos o meu caso, eu sou quase engenheiro elétrico, quase. E eu leciono na área, né, da engenharia civil. E eu consegui me organizar de uma certa forma, onde hoje eu consigo, né, me dedicar bastante, né, a minha... E você minha não tem cara de engenheiro civil de jeito nenhum. Todo mundo fala isso. E eu acho que o importante, eu acho que é de alguma forma, como você falou, né, eu ser esse artista que estou aberto para experimentar, né, que sou sensibilizado pelas coisas e deixo as coisas acontecerem naturalmente, né? Você sabe que isso é um baita privilégio, né? Sei. É uma baita sorte, né? Poder viver assim. Sei. Da sorte também de ir construindo a música com calma, né? De não precisar, às vezes... Porque eu escolhi ficar em Goiânia, né? De não precisar ir na louca. Não, a gente tem que ir para São Paulo, que lá vai ter mais oportunidade. Agora o mercado tá lá fora. Não, eu escolhi ficar aqui. Então, de alguma forma, a forma como eu estruturei minha vida permite que eu tenha decisões mais conscientes, né? Mais tranquilas, de, por exemplo, poder desenvolver um trabalho autoral que é muito pelo esforço mesmo, assim, né? Eu vou pegando os músicos que eu conheço nos trabalhos para cinema, para jogos, vou trazendo aqui para o trabalho autoral, né? Eu toco, enfim, o meu trabalho autoral é baseado no meu violão, em cordas, né? Instrumentos de cordas, violino, cello. Então, é bom poder experimentar e viver como artista livre, né? Ter essa liberdade para... É o principal, na verdade. Sim. E eu sei muito que é um privilégio, por isso que eu de alguma forma, eu me cobro muito para poder colaborar com quem está chegando, né? Para poder... abrir espaço, caminho. Abrir espaço, né? Se alguém está precisando, eu estar junto, né? De colaborar com a comunidade, eu entender que eu tenho esse privilégio e que às vezes eu vou ter que ajudar mais, porque outras pessoas às vezes precisam ser mais ajudadas. Então eu me sinto nessas necessidades. Na verdade, eu estou ouvindo você falar e estou desenvolvendo aqui o seguinte raciocínio. O mundo precisa caminhar para essa situação aí que você vivencia hoje. As pessoas precisam ir nessa direção, porque esse mundo só vai ter jeito se isso acontecer. Porque se for na direção oposta, vai chegar um momento em que a tecnologia vai começar a substituir as pessoas, como já está acontecendo, e elas vão fazer o quê da vida delas? Se elas estão habituadas a um digamos assim, a uma ligação com o mundo material, a uma dependência do mundo material tão enorme, né, que elas se sentem mais pessoas quando elas têm mais coisas, cara. O que coisas tem a ver com pessoas? Cara, eu faço essa pergunta para mim mesmo e para os outros desde que eu nasci. O que coisas tem a ver com pessoas? Por que as pessoas valorizam tanto as coisas, se as coisas não têm valor, cara? Não tem valor. Que valor tem essa caneca? Zero. Ela tem preço. Valor ela não tem. O que está dentro dela tem valor. Água. E praticamente não tem preço, né? Se você encontra por aí, num riachozinho que não está poluído, você pode se hidratar e tal. E por que ela tem valor? Porque nós dependemos dela para viver. Agora, você depende de um iPhone? Não.
Ah, não, mas eu preciso de um telefone. Tá, mas por que tem que ser um iPhone 16 de 10 mil reais? Esse aqui vive me sacaneando por causa do meu iPhone 6 Plus. Outro dia... 10 anos mais velho que o meu. Deixa eu te falar. Eu fui baixar um aplicativo semana da Netflix que nem tinha. Não tinha um aplicativo. Tem lá no computador, mas não tinha no telefone. Aí eu, baixa o aplicativo. Aí eu, inocentemente, fui baixar. Aí apareceu uma mensagenzinha lá. Assim, você precisa do iOS 17 ponto não sei o quê. Aí o meu iPhone 6 Plus, só se trocar. Se você não me trocar por um outro, não vai ter. Eu falei, então não vai ter. Vou continuar com ele. Até ele o WhatsApp parar, né? Até o WhatsApp não funcionar mais. Por quê? Porque, cara, por que eu vou trocar o celular, meu irmão? Tudo bem, alguém que precisa, que quer, que tem dinheiro, então faça o que quiser e tal. Não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo o valor que você dá às coisas. Coisas não têm a ver com humanos. Elas não têm valor, elas têm preço. Ora, se você precisa de preço para se sentir mais ou menos, você está com problema, jovem. Então, não é qualquer um que tem esse privilégio de ter encontrado uma situação própria, né, de consciência, de estar bem com aquilo que você faz, com o que você está utilizando como usuário, que é o que você é. Você é um usuário da sua casa, usuário do seu carro, da sua roupa, usuário. Porque a hora que você chegar lá na boca do funil, só passa a alma, meu irmão, não passa mais nada. Então nada te pertence. Chegar a essa conclusão é um negócio tão óbvio para mim e tão libertador que se as pessoas... Cara, fala só, você não ia precisar de nenhum livro de autoajuda, que eu acho assim, bom, enfim, você não ia precisar de nada. Basta essa conclusão para você se libertar de uma vez por todas e falar, cara, eu posso ser usuário de muito mais do que eu preciso para ser feliz e estar numa boa e tal. Então, por isso que eu faço questão de dizer, olha, você é um privilegiado, meu irmão. Porque você não depende especificamente de nenhuma dessas funções que você... Olha só que legal, né? Mas não, eu não vou ter que dar aula onde eu não quero. Sim, sim. Né? Eu não vou fazer nada que eu não quero. Ou seja, atingir... Não, mas aí é o seguinte, não é para qualquer um, não. É para qualquer um, sim. É para qualquer um que toma a decisão e entende, sem sofrimento, que coisas e pessoas não têm a ver. Coisas são coisas. Pessoas usam coisas. Pessoas que valorizam coisas, aí estão com problema. Entendeu? Michele, e você? Como é que é esse trabalho? Como é que é ser remunerada por esse trabalho? Que importância isso teve no começo da sua vida nesse negócio? Se compensou, se não? Como é que é isso? Eu sou uma pessoa que eu vim da periferia ali de Aparecida de Goiânia. E entrar numa carreira artística, para quem está numa situação assim, é muito desafiador, né? Chega assim, vai ser uma carreira, né, que pode ou não dar certo. E aí eu me formei em design gráfico na UFG, porque eu tinha essa experiência, desde 16 anos eu trabalhava com gráfica, publicidade, que é complicado, né? Trabalhar com publicidade. Aliás, põe complicado mesmo. É bem desgastante e bem moedor, assim, moe a alma da gente. E quando eu formei em design gráfico, enfim, na faculdade eu me interessava muito por desenho. Não é uma faculdade direcionada para desenho, mas eu me interessava muito por desenho. E a faculdade dá aquelas bases de todos esses conceitos, né? De gestalt, de harmonia de cores, enfim, do que é estruturar artisticamente alguma coisa sem te dar o desenho. E aí, quando eu formei, eu já estava atuando, desenhando. Eu trabalhava num laboratório lá na UFG que fazia jogos para educação, o Lab Team. E depois eu acabei falando, vou investir nos meus projetos. E aí eu comecei a unir com outros amigos e a gente montou uma empresa de desenvolvimento de jogos, um grupo de desenvolvimento de jogos. E a Fanbytes, né?
que a gente encerrou em 2019. E nesse interim, não é fácil se sustentar com jogos, assim, a gente ganhava muitos prêmios, pegava recursos de editais e tal, fez alguns jogos gratuitos, que aí tem um tipo de remuneração diferente, né, que a pessoa ela vai comprar coisas dentro do jogo, ela não vai comprar o jogo. E junto disso, eu estava trabalhando com desenho, né, eu trabalhava com desenho para livro didático, para publicidade também, e aí eu comecei a atuar dentro do universo da animação, eu fazia os cenários para animação. Então eu conciliava essas coisas, ainda concilio essas coisas, e assim como o Arlan, eu tenho que juntar todos esses... Para conseguir, vamos dizer assim, ter um ganho que dê para você sobreviver. E também eu não me vejo fazendo só uma área, atuando só em uma área, porque eu gosto muito de desenhar. Isso já está muito claro aqui, tanto em você quanto nele. E agora eu também trabalho com roteiro interativo, eu faço essa parte do game design, que é a pessoa que desenha o jogo, mas assim, mais conceitualmente. E, assim, é muito difícil quando a gente tem esse ímpeto de agregar várias atuações da gente, a gente largar alguma coisa, porque a gente se sente satisfeito nisso, né? Mas é isso, assim, às vezes as pessoas me perguntam, como entrar na área? E eu tendo a não contar a minha história, porque também tem isso, né? Às vezes a trajetória da gente vai funcionar só com a gente. E depende muito de um pouco de sorte, né? Coisas que acontecem na gente que são inusitadas, um acaso. E a nossa capacidade de manter laços com as pessoas que a gente conhece, eu acho que é importante, assim. Hoje eu trabalho com animação, com o pessoal, principalmente com o pessoal da Mandra, que eu conheci em 2014. E eles que me conectam com as outras pessoas que fazem animação aqui em Goiânia. O Arlan também colabora em muitas animações com a trilha sonora. A gente acaba... Tem essa colaboração muito... Um círculo que a gente vai se colaborando aqui em Goiânia, porque é muito pequeno, assim. E sem você fazer esses laços, eu acho que é meio impossível, assim. Hoje, não existe ninguém trabalhando sozinho e não dependente de ninguém. Hoje hoje é consistente em você a ideia de que você está fazendo o que você queria fazer? Sim, sim. Essa questão do privilégio, eu sempre me vejo assim, eu tenho uma questão muito, muito forte em mim também, que eu gosto muito de trabalhar em casa. Ou seja, eu não troco nada para trabalhar em casa. Assim, libertador, né? Eu não quero sair da minha casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante passar isso para quem está vendo o podcast, né? Que eu acho que é o principal do que a gente pode fazer aqui. O quanto isso é libertador. Experimentar essa liberdade, assim, se eu pudesse inventar uma pílula para dar para as pessoas, para elas terem, para elas perceberem isso, o quanto da vida delas poderia melhorar. Hoje nós temos uma condição terrível de gente jovem chegando às vias de fato, suicídio, depressão, um monte de coisas por conta disso. Ou seja, essas pessoas não chegam nesse ponto porque está tudo escuro, elas não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz. E por quê? Por causa do tipo é um mix, né? Você nasce e aí aquele mix fica na sua cabeça, como se ele ficasse borrifando em você o que você precisa para fazer parte daquela loucura à medida que você vai crescendo. E o mundo digital facilitou demais isso. Quando ele falou, eu jogava, e você, meu pai me levava e tal, eu sou de um tempo em que eu tinha que ter, eu fazia os meus brinquedos à mão, entendeu? Eu não tinha nada disso, ou seja, então era muito, agora não, agora a criança está sendo exposta a um monte de coisas, a tecnologia que poderia ser usada por um outro lado, ela parte dessa capacidade é usada com um objetivo específico pela economia. É um consumo passivo, né? Que tem assim, e eu costumo dizer aqui, vou repetir, a economia, ela usa a comunicação, assim, largamente para criar uma noção nas pessoas que felicidade é algo inatingível. Por quê? Porque os tristes consomem muito mais do que os felizes, entendeu? Eu e o meu iPhone 6 Plus estamos numa boa. Agora,
Um triste, a chance dele estar com 16 na mão, louquinho para sair o 17, é quase que total. Então a economia faz isso, ela cria uma noção de felicidade que passa longe, né, daquela verdade que felicidade é interno. Ela não está fora de você. Como que ela estaria fora de você? Ela é o quê? Ela é uma essência, ou sei lá o quê, um trem qualquer que não, ela está lá dentro. Ou você acessa, ou você não acessa. Se eu coloco na sua cabeça um monte de bobagens que evitem que você faça isso, e ainda digo para você, ó, tá fora, tá no iPhone, tá na Ferrari, tá na Hugo Boss, tá não sei aonde, tá num monte de marca, tá não sei o quê, tá em ser isso, tá em ser aquilo, tá no sucesso. Você, com todo o potencial para ser feliz, vai ser infeliz, como diria minha avó, pissuído a vida inteira. Minha avó falava isso, porque quando eu era criança, então eu ficava, né, e a minha mãe chamava Luzia, ela falava assim, Luzia, esse menino tá pissuído. Então, a economia faz com que você fique pissuída, né, por coisas que vão te manter infeliz ad eternum. Sempre buscando a tal felicidade. Por isso, vende tanto livro de autoajuda, entendeu? Por isso tem tantos vídeos aí de gente ganhando milhões de reais com os tais 5 passos para ficar magro, 10 passos para ficar burro, 15 passos para ficar rico, e assim vai. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, mentira. Por quê? Porque você jura que é tão simples assim como você está falando? É. Por isso é de graça, entendeu? Mas, infelizmente, eu ainda vou ter que repetir isso por essa vida e mais outras, sei lá quantas, se é que existe isso, né? Se eu já não fazia isso em vidas anteriores e não deu certo, eu estou fazendo de novo. Bom, chegamos naquele momento em que vamos incluir o Antônio Poteiro na história. Você reparou o que é um podcast, cara? Para onde esse troço foi aqui, né? Sim. E, então agora nós vamos chegar no Poteiro, entendeu? Não poderíamos passar batido, né? Como que o Poteiro chegou nisso? Como é que está esse projeto? Que eu li um pouquinho sobre ele, que a Carla me mandou e tal, que eu achei assim fantástico. E eu queria que vocês dessem uma noção geral do que é, como que vai ser feito, quando vai estar disponível, se já está, se não está. Me dá uma geral disso aí. Maravilha. O Antônio Poteiro, para mim, e a arte dele sempre foi grande para mim na infância. Eu acredito que por conta de programas como Frutos da Terra, né, programas regionais, que me ajudaram a me conectar com uma arte que eu considero inusitada, era diferente para mim, né? Não eram igual os, não sei, quadros normais, eram bonequinhos engraçadinhos, né? E eu via ali uma audácia de alguém optar pelo simples, né? Eu sempre, cara, que incrível, alguém optou pelo simples, né? Cores fortes, né? E eu cresci, né, junto com os jogos, junto com o cinema, também com o Antônio Poteiro, sua arte sendo para mim também esses heróis, assim, né? E aí eu conheci a Michelle em 2015, e eu acredito que 2 anos atrás eu tive a oportunidade de ir numa exposição dedicada ao Antônio Poteiro. Levei eu tenho 2 filhos, né? Levei a esposa, e assim como minha mãe fazia com eu pequeno, eu gosto de expor os meus filhos à arte, né? E aí... Que é uma bênção, diga-se de passagem. Sim. E aí, chegando lá, a gente viu, os meninos se divertiram. E aí, eu gosto muito de jogos minimalistas, né? Jogos simples, com uma arte original. E aí eu fiquei, nossa, mas isso aqui daria um jogo bem bacana, esses quadros. A minha esposa, inclusive, comentou comigo, né? Falou, nossa, tinha que fazer um jogo, né? Com isso, né? Com esses bonequinhos, né? Com essas coisas acontecendo, né? E aí, na época, eu conversei com a Michelle, a gente conversa sempre, eu falei, ó, eu continuo sendo impactado pela obra do Poteiro, e para mim seria legal a gente fazer alguma coisa baseado, né, na obra dele, né?
E ela falou, ó, vamos procurar o contato. E como o Antônio Poteiro, eu sempre consumi ele a partir, né, de programas de TV, ele sempre foi aquele lugar longe, distante, né? Eu falei, opa, como que eu vou achar? Como que eu Ainda vou mais achar, agora, né? Que já não faz parte dessa vida mais. Exato. E aí, neste momento, foi um pouco de pesquisa, eu vi que tinha o Instituto Antônio Poteiro, eu falei, opa, que legal, né? A obra dele continua impactando, né? Existe um instituto que se preocupa com a obra dele, né? Continua pensando, né, na obra dele. E aí fui ler também sobre o Américo Poteiro, né? Que é um baita artista e foi alguém que nos ajudou muito a conectar com a obra do pai dele, né? Do Antônio Poteiro. E lá no site tinha um contato, eu entrei em contato com eles e recebi uma ligação do Antônio Poteiro Neto, né? Que é quem ajuda a cuidar também das obras aí da família, né? E aí ele muito empolgado com essa questão de fazer o jogo, né? Não necessariamente de jogo, mas de tipo da potência que tem a coisa interativa com a obra do Antônio Poteiro, né? Nossa, a gente tinha que, né, pensar em coisas juntos, né? Porque facilita movimentos, né? Sim, Exatamente. facilita a obra do próprio Antônio se comunicar com diferentes mídias, diferentes novas gerações, né? Aí na hora, né, eu liguei para a Michelle e falei, opa, tem essa oportunidade, vamos se reunir? Vamos. Eu lembro que a gente... Literalmente juntou a fome com a vontade de comer. Exato. A gente se juntou e a partir daí a gente foi conversando mais. A Michelle foi tendo experiências também com o Antônio Poteiro novas, porque a partir do momento que a gente se conecta, a gente começa a pensar, nossa, e se fosse fazer um jogo, como seria? Né? Onde que está o Instituto? Né? E eu acho que foi isso, e aí você conviveu, você teve mais experiências nesse momento, porque aí a gente tem que contar até chegar no edital, né? Eu acho que a gente entrou em contato já pensando assim que a gente ia conseguir materializar essa oportunidade do edital. Como é que você reagiu quando ele falou, ó, Poteiro? Eu acho que no primeiro momento a gente estava num evento e você falou, vamos fazer um jogo, que é o que eu contei, vamos fazer um jogo sobre a arte do Antônio Poteiro. E assim, eu conhecia, a gente tem aí nas praças, né, algumas esculturas, tem as exposições e tal, mas eu não sabia, eu não tinha ideia do quanto esse acervo era mantido pela família, o quanto ele era acessível, porque estava aqui, eu tinha uma ideia de que a família estava em Minas Gerais, né, porque ele morou em São Paulo, Minas, eu não sabia que estava aqui em Goiânia. Então eu falei, Poteiro era português, né? Sim, mas ele nasceu em Portugal. Ele acabou. Ok, mas ele veio para cá novo e tal, beleza. Só para deixar registrado. E aí o Arlan chegou com essa ideia de, por que a gente não faz? E tinha acabado de ir, né, na exposição, como ele contou. E aí eu fiquei pensando nisso, mas assim, ainda estava no campo das ideias. E aí, como eu falei, um certo dia a gente foi na Fazenda de Jabuticabal e passou lá em frente ao Instituto. E eu vi o muro com aquelas esculturas que eu acho que é do Américo, né? Mas que tem essa raiz e essa influência muito forte do pai dele. E as esculturas praticamente elas né? As esculturas praticamente se movimentam, né? Quando você passa no carro, assim, é incrível. O Instituto lá no Buriti Sereno. Eu falei, na hora eu falei, Arlan, vamos fazer. Ou seja, você viu o que você tinha que ver, né? Na verdade. E o Arlan já tava com a malinha já pronta, assim, só esperando. Bora pra essa viagem. E aí, como ele contou, ele fez todas essas conexões que foram muito importantes. E aí eu fui descobrindo, né? E muito com essa generosidade do Tonhão, né? Do Antônio Neto. E do Américo de abrir esse acervo pra gente, que aí a gente foi, enfim, é uma coisa muito linda, assim. E é até uma frustração minha, que no processo criativo, que quando você vai ver a obra, né, ao vivo, você vê toda a complexidade ali da textura, do traço. E quando você vê um catálogo, ou era até uma preocupação nossa em relação a levar pro digital, de perder esses traços, né? Então, é um grande privilégio, assim, você
ter acesso ao acervo. Quando tem exposição, eu queria que o pessoal tivesse esse contato, porque é muito diferente, assim, tá ali em contato com a obra. Ou seja, traduzindo, para que as pessoas não percam esse ponto, que é muito importante. O Poteiro não fez o sucesso que fez à toa, né? A consistência tá lá, né? A diferença tá lá. A essência, eu fico todo arrepiado porque é isso. Ou seja, a essência artística dele tá lá, né? É perceptível, né? Sim. É um negócio muito louco isso, cara. Nós tivemos, ao longo do desenvolvimento do projeto, vários momentos muito legais e emocionantes, porque, como a Michelle falou, a gente visitou por várias vezes, né, o acervo do Antônio, e sempre guiado pelo Américo, né? Então, às vezes, a gente pegava um quadro e ele começava a contar histórias daquele quadro, e em qual contexto foi a criação do quadro, né? E é engraçado que não era baseado em técnica, não era baseado, né, em querer aparecer, baseado na raiz, né, em como o Antônio se conectava. Na essência dele. Exato, se conectava com a terra, se conectava com Goiás, né, com a natureza. Então foram vários momentos que certamente eu vou guardar para sempre. O que eu acho impressionante é o seguinte, essa coisa que está na obra do Poteiro, né, que você aí chamou de simplicidade, é exatamente o que eu estava dizendo sobre a simplicidade de perceber que a felicidade está lá dentro e a forma de se beneficiar dela é através dessa simplicidade aí. Ou seja, essa conexão, ela está lá, ela está no que tem valor, entendeu? É um negócio muito doido isso. Agora, o que a lei de incentivo tem a ver com a possibilidade desse projeto virar algo real? Nos últimos anos, a gente tem conversado muito com a Secretaria de Cultura, a gente leva, né, enfim, se agrupado coletivamente, as pessoas que estão criando jogos, para mostrar que o jogo, ele é arte, né? Que ele deve ser considerado como cultura. A gente tem uma evolução aí nas leis, no entendimento do Ministério da Cultura enquanto jogo, cultura, audiovisual. E aí a gente foi fazendo esse diálogo com a Secretaria de Cultura no sentido de abrir dentro dos editais uma linha para jogos. E aí a gente teve essa oportunidade na Paulo Gustavo, que também veio o entendimento lá do Ministério da Cultura, de que deveria-se ter uma linha de incentivo para games. E aí aqui eles criaram essa linha de incentivo da Paulo Gustavo para criar os protótipos, que são esses recortes menores do jogo, porque também o que se tinha de dinheiro para financiar era bem pouco, assim. Então eles abriram essa possibilidade para financiar, e a gente tem uma cena aqui de pessoas criando e tal. Então, assim, é muito importante para a gente, em todo o Brasil. A indústria de jogos, ela depende desses incentivos públicos, não só no Brasil, fora também. Os grandes jogos que todo mundo aí adora, tem incentivo da França, tem incentivo do Canadá, dentro dos seus países. Assim como o cinema, né? Por que o Homem-Aranha vai tirar férias lá na Itália? É porque tem incentivo para que seja gravado lá na Itália. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque toda vez que a gente fala de lei de incentivo, eu acho importante dizer isso, né? As pessoas têm uma noção completamente equivocada de que a lei de incentivo ela é um gasto, ela não é um investimento, né? Então, assim, para deixar muito claro, no Brasil existe uma vira-latice, né, de citar os Estados Unidos como o rei da cocada preta em tudo, né? Então eu vou citar um exemplo desse aqui para você entender o que é o incentivo. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país que talvez no mundo inteiro é o que mais faz isso. Agora, ele não faz isso só no cinema, não. Ele faz isso na tecnologia, ele faz isso para tudo quanto é lado. Os Estados Unidos jamais seriam evoluídos tecnologicamente se não fosse o dinheiro do Estado, que tem essa função, faz parte disso. Ou seja, lá eles fizeram inclusive reforma agrária.
há muitos anos. Por que que eles impediram que a reforma agrária fosse feita no Brasil? É porque eles já sabiam desde sempre que a reforma agrária é uma coisa absolutamente necessária para um país se estruturar, diminuir as diferenças e crescer e virar uma grande nação, coisa que aconteceu com eles lá. Mas eles não têm interesse que a gente seja uma grande nação, né? Eles têm interesse que a gente seja um grande babaca, na verdade, que fique consumindo um monte de bobagem, um monte de besteira. Então, para que antes que vocês já tirem aí as espadas, esse incentivo, que não sei o quê, pois é, os Estados Unidos são o país que mais fazem isso e eles estão corretos. Exatamente. Entendeu? Porque eles conseguiram desenvolver a tecnologia, o cinema então é brincadeira. Cara, hoje as pessoas ainda têm dificuldade em assistir um filme cujo bandido seja um americano. Elas estão preparadas para o bandido russo, um bandido chinês, um bandido coreano, um bandido sei lá o quê, venezuelano, brasileiro, mas americano não, americano nunca pode ser bandido. E outra coisa, no cinema americano, quando é só americano, o bandido americano, ele na verdade, ele tem um pai que não é americano, ele morou fora, alguma coisa que ele não é americano, ele não é americano. O que que é isso? Isso é propaganda. Então, só para deixar claro aqui, né, a importância do incentivo à cultura. De novo. Fazer uma observação simples do show da Lady Gaga em questão de cultura, tá? Foram 30 milhões investidos pelo governo do Rio, foram 5,9 milhões voltando em tributos e mais de 600 milhões voltando para a cidade. Pois é. Exatamente. O Rodrigo está dizendo aqui o seguinte, ó. Se eu não estou enganado, foi a prefeitura do Rio 30 milhões, exatamente. né, que investiu 30 milhões no show da Lady Gaga. Aí, 5 milhões em impostos voltaram e mais 600 milhões em retorno da cidade. Turismo, principalmente. Ou seja, negócio. Ou seja, os caras estão usando o dinheiro do Estado, dinheiro público, para fazer algo que traz retorno enorme, né? Então, que isso fique muito claro. Porque, veja bem, você sabe o que aconteceria se a indústria do game, por exemplo, dos jogos, tivesse altamente, sabe, florescendo, botando para ferrar e tal, mas o que? No Brasil? Primeiro, arrecadação. Segundo, empregos. Terceiro, nós estaríamos mostrando o Brasil lá fora e atraindo bilhões e bilhões em turismo. Olha a quantidade de benefícios. E por que que isso é tão difícil de acontecer? Porque lá no Congresso, o que mais tem é cabeça de bagre. Aliás, eu estou sendo injusto com os bagres. O que mais tem lá é cabeça de prego, entendeu? Que você pode marretar ela só entra na madeira, não acontece bosta nenhuma com a cabeça. Então lá eles têm uma dificuldade enorme, porque eles só pensam no que é para eles, no que é efeito do lobby que eles sofrem e tal. Eles não têm a cabeça... Tem gente que tem a cabeça aberta para enxergar esse mundo que já deveria ter sido enxergado há muito tempo? Tem, claro que tem. Mas infelizmente é a minoria. Então, só para não passar batido, né? Porque tem gente que já fala, porque negócio de incentivo. Por que incentivo? Por que que o lanterneiro, o pedreiro não tem incentivo? Se você estudar um pouquinho, você vai entender, basicamente, assim, rapidinho, não vai sofrer. Entendeu? Então, voltando a... O lanterneiro e o pedreiro também vai trabalhar com a gente. Assim, é uma indústria que acaba tendo um impacto grande. Que tem, lógico. A gente contrata atores, a gente dialoga com as outras indústrias. E o impacto também se a indústria de jogos se ampliar, é também de redução de preço de eletrônicos aqui. Então, e a gente vai preparando profissionais para atuar em outras indústrias também, né? Porque, igual a gente falou, a gente atua em outras indústrias. Então, o impacto é muito grande. Esse exemplo do show da Lady Gaga também é a Coreia do Sul, né? O quanto que o incentivo em cultura... deu resultado. Deu um resultado, assim, deles ganhar soft power. E, hoje em dia, doramas é também um dos maiores mercados de desenvolvimento de jogos.
o Parasita aí ganhando o Oscar, isso não foi à toa, né? Foi algo que foi construído nos últimos 30 anos, por incentivo do governo. E o impacto é que a cultura coreana está impregnando aí o planeta. E aí tem turismo lá, tem o alto consumo dos produtos de lá. E isso pode acontecer com o Brasil também, porque eu acho que aí, aliando ao que a gente estava falando sobre o puteiro, eu acho que muito importante que a gente fala, inclusive quando o pessoal está desenvolvendo algum projeto para essas leis de incentivo, se conecte com a sua própria história, se conecte com a sua própria verdade, assim. Tem coisas muito específicas que só a gente pode contar, só o Arlan pode contar com a vivência dele, só eu posso contar, só o Poteiro poderia contar. E isso é o que torna ele um artista único, assim. E o impacto, e é muito bonito, assim, a gente vê isso e se sentir acolhido com essa verdade nesse processo que a gente criou o jogo, eu me senti muito segura em relação a isso, assim. Como é que você... Porque vocês já tiveram a experiência de olhar, ver, né, experimentar e tal. Qual foi o impacto para vocês que participaram da criação, da produção, ou seja, da realização do projeto? Qual é o impacto dele pronto para vocês? É muito bonito, assim, porque foi um processo muito... A gente estava num ano muito conturbado, assim, de muito trabalho, mas esse projeto era o que aquecia a gente, assim, e nos trazia segurança, porque é um projeto de 3 amigos, assim. O Adriano foi super importante também para minha carreira, é uma pessoa que eu considero muito, o Arlan. E fazer essa colaboração foi muito significativo para mim. Até então, eu acho que eu não tinha feito nada com você e o Adriano ao mesmo tempo, assim. Então, é bonito ver que é um produto que desenha essa história da gente, sabe? Além de ter esse processo muito bonito, assim, de eu poderia supor que esse projeto do Poteiro pode ser, tipo assim, um pontapé inicial para uma carreira, assim, que vai deslanchar, um troço que vai arrebentar a boca do balão, porque essa é a minha torcida, pode ter certeza. É muito importante, é um passo muito importante assim, na nossa carreira, a gente até estava conversando isso, que é um marco que vai definir algumas coisas, assim, porque ele é algo que materializa coisas que a gente acredita muito. A gente lançou esse jogo, né, que por enquanto é um protótipo, eu não sei se vai evoluir para mais, assim, mas assim, de forma gratuita, porque a gente queria que as pessoas conhecessem o trabalho do Poteiro. Claro. Então, assim, ele não tem essa visão de gerar algum tipo de renda ou qualquer coisa assim, mas de mostrar também para as pessoas que estão criando jogos que, olha, se conecte com isso aqui, se conecte com o que está do nosso aqui dia a dia. Esses artistas que precisam também ser exaltados, assim. Então, pra gente tem vários significados. E para isso o incentivo é tão fundamental, né? Não só para você mostrar a arte, a importância dela, mas para você criar uma possibilidade, digamos assim, uma catapulta, né? Uma possibilidade que só passou a existir por conta do incentivo e que dali para frente talvez não precise do incentivo, que a iniciativa privada venha e tal, etc, etc. Ou seja, então não tem cabimento, tem que ter incentivo, o governo tem que abrir os olhos para isso agora, é óbvio que tem que ter critério, né? Você não vai ter incentivo para o que não tem realmente condições de ter o incentivo. Nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de coisa séria, né? Então aí a aplicação da lei precisa de rigor exatamente por causa disso, porque sem rigor também vira zona. Não funciona, acaba não funcionando, entendeu? Os editais, né, inclusive eles que a gente participou, eles são super rigorosos. A gente teve que, para conseguir a verba, a gente teve que estudar por muito tempo, se juntar, né? Fazer essa relação com a família, definir, tipo, os termos, né? Foi super, super denso e sem a perspectiva de ganhar nada. Então, você se dedica à construção de um projeto sem saber se ele vai dar certo. E depois também, durante a produção, a gente também tem que saber como prestar conta, né? A gente está nesse processo. Com certeza. E é super criterioso. Que, aliás, a prestação de contas é um negócio complicado para quem lida com arte e tal. Você tem que ter gente especializada fazendo isso e ela é altamente necessária. Sim, sim. Né?
Assim, no governo passado, eles fizeram o desserviço à nação, vamos dizer assim, né? De criar uma celeuma em torno da Lei Rouanet, de safadeza, de propósito. Mentiram pra cacete sobre aquela lei, dizendo um monte de bobagem, fazendo as pessoas acreditarem que a Rouanet é assim, ó, você chega lá com um negócio qualquer e me dá um dinheiro aí e tá tudo certo, não tem critério nenhum, não tem rigor, não tem nada, e é dinheiro que o governo pega no cofre dele e passa para você, tudo errado, entendeu? Eu já expliquei isso 1 milhão de vezes, mas ainda existe um monte de gente por aí, andando em carro importado, que eu chamo de analfabeto, desinformador de opinião, você entendeu? Que jura que... Porque nós temos assim, ó, o que nós temos aí de advogados, médicos, engenheiros, comunicadores, jornalistas e tal, que são verdadeiras topeiras, não tá no gibi, jovem. O pior é que você olha para o cara é advogado, aí aonde ele convive ali, ele fala as maiores bobagens e todo mundo acredita, porque ele é um formador de opinião. Na minha opinião, ele não é formador porra nenhuma, ele é um desinformador de opinião. Porque ele é, na verdade, um técnico de 3º grau em advocacia. Como o sujeito é um técnico de 3º grau, médico. Técnico de 3º grau. Você estudou sociologia? Você estudou antropologia? Você estudou filosofia? Você entende? Você tem alguma visão de mundo? Não, eu sou médico. Eu sou o melhor cirurgião do planeta. Pois é, mas é uma topeira. Você é incapaz de perceber o quanto as diferenças, né, entre as pessoas na sociedade provocam um efeito nefasto. Porque você não tem essa noção. Você é um excelente cirurgião, o melhor do planeta, mas é um zero nas outras questões. As pessoas não percebem isso, cara. Entendeu? Então, não, Leal, mas quem falou isso pra mim foi um empresário. O cara é empresário. Eu falei, é um empresário, é um jumento, entendeu? Eu já peguei isso 200 mil vezes. E é assim que é. E na nossa sociedade tá cheio de gente assim, mas é muita gente. E olha que eu tenho uma paciência de Jó para explicar, dizer, não, isso aí que você está falando não é verdade, ó, entendeu? Por isso. E à medida que a pessoa vai entendendo quantas vezes ela já falou bobagem, ela fica com raiva de você. É engraçado isso, né? Ela te odeia porque você disse para ela, em outras palavras, olha, percebeu aí o imbecil que você é? Ué, infelizmente é assim. E assim, pô, Léo, você tá pegando muito pesado. Não tô não, cara. Tem que ser assim mesmo, entendeu? Porque, infelizmente, nós chegamos num tempo em que ficou fácil demais você ser especialista em tudo, cara. Entendeu? Antigamente, você pegava um livro para ler, quem é o autor? Carlos Drummond. Beleza, então você tinha lá um poeta estruturado, um cara que conhecia, sabia o que estava fazendo e tinha sentido e tal, beleza. Você pegava um livro lá sobre mecânica. Quem é? Fulano, tal, tá bom, cara, não sei o quê, professor do ITA, não sei das quantas. Era tudo assim. Agora não. Agora, qualquer grava um vídeo falando sobre, falando que, sei lá, que comer babosa faz bem pro estômago, porque não sei o quê, e o povo acredita. Fala, tá, mas baseado em que pesquisa? Não, pesquisa que eu fiz com a minha sogra, ela tinha um problema lá, eu dei babosa, ela ficou boa, então tá, babosa cura úlcera. Hoje em dia, todo mundo é vítima disso, de qualquer um, sem premissa nenhuma, dar opinião sobre tudo. Lembra da conversa do senso comum que eu te falei? Ó, aqui sim, no Jurubebas é o seguinte, quem vai falar sobre o assunto sabe muito. O único senso comum aqui sou eu. E eu tenho muita experiência para não ser um senso comum demais. Exatamente para não falar bobagem. Entendeu? Mas, cara, nós estamos num mundo com uma ferramenta. Aconteceu isso com o rádio lá atrás. Quando o rádio chegou e tal, aquela caixinha que você podia ouvir gente falando a milhares de quilômetros, o Orson Welles fez o favor de inventar lá que Nova York estava sendo invadida por extraterrestres, e muita gente entrou em desespero, porque estava ouvindo o cara fazer uma narração toda cheia de sonoplastia e não sei mais o que e tal, e acreditando que aquilo era verdade. Agora, com as redes sociais,
e com a inteligência artificial, você coloca qualquer um falando qualquer coisa. E as pessoas juram que é o sujeito. Você já viu dublagem que feita pela inteligência artificial? É um negócio tão louco que não é só encaixar no movimento labial um idioma novo, não. É fazer o movimento labial ser de acordo com o idioma novo, cara. Eu estava vendo um chinês falando sobre, dando explicações sobre aquele negócio lá que estava acontecendo, das tarifas e tal. E eu falei, pô, mas esse chinês está falando português com muita esse chinês, porra, como que ele está falando sem sotaque nenhum, cara? Ou seja, ele estava sendo traduzido por inteligência artificial e o movimento labial ficou de acordo com o português. Eu demorei um tempo para perceber. Imagina uma pessoa que não lida com isso. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Então, para você pegar, por exemplo, você pega lá a foto do Trump. A foto não, a imagem do Trump dizendo que é um filho da puta. Reconhecendo, não, eu sou mesmo desonesto. Já dei cano em muita gente, como lidando no mercado imobiliário, entendeu? Fiz tudo quanto é tipo de armação que eu podia fazer para ser presidente. Fiz aquele negócio lá do Capitólio. Eu incitei as pessoas para irem lá. E acho que o Estado americano cometeu uma burrice em não me fuzilar, porque tanto é que eu voltei. Entendeu? É perfeitamente possível você botar o Trump falando a verdade, pelo menos através da inteligência artificial. Ô Arlan, e agora? O projeto do Antônio Poteiro vai ser disponibilizado para o povão. Quando o podcast está indo no ar, já foi, mas como é que me conta essa história? Neste projeto de desenvolvimento do projeto, a gente também se preocupou em apresentar o jogo para o público local, porque é muito comum a gente hoje finalizar jogos, ele tá na loja e liberar, e aí você vai acompanhando às vezes, nossa, deu muito bem ali nos Estados Unidos, nossa, deu muito bem, né, em alguma região do Brasil, mas muitas vezes a gente impede desse jogo impactar a nossa própria comunidade. Então a gente teve essa preocupação, né, em fazer um evento de lançamento, né, que aconteceu recentemente. E foi dentro do Instituto Antônio Poteiro, né, com a participação da família. Então acho que foi outro momento muito marcante pra gente, né? A gente, né... Sensação de dever cumprido, né? Sim, cara, é muito bom isso. E trazer pessoas para acompanhar isso, pessoas importantes pra gente, pessoas que também estão na indústria com a gente, os amigos, né? Então foi muito bom reunir esse pessoal, né, lá e a gente poder, enfim, celebrar esse momento, né? Então, teve esse lançamento, né, esse evento de lançamento, o jogo já está disponível, né, também para PC, né, para computador. Para Apple não tem ainda? Não tem. E aí é interessante que o Vinícius, que é o meu sócio, a mãe dele foi no evento, ela falou, eu queria ter para jogar aqui no meu celular, né? E eu falei, esse jogo é para você jogar sentada diante de uma tela um pouco maior, escutando, né, um som melhor, né? Não é para celular, não. Assim, a ideia inicialmente não foi para celular, né? Mas agora, né, tá disponível e a gente quer continuar levando, né, as possibilidades de explorar esse jogo para outros lugares, né? Então, visitando escolas, né, como a Michelle citou, acho que este jogo especificamente é um jogo que ele consegue desdobrar em várias situações. Ele pode ser trabalhado numa aula de, por exemplo, de biologia, de ciência, de história, de música, né, de artes, né? Então a gente quer continuar, né, expandindo a ideia do jogo, e a gente acredita muito que ele vai inspirar coisas novas, ele vai inspirar os próprios, né, desenvolvedores daqui, né? E, enfim, a missão está cumprida. A gente não cria tanta expectativa, né, nessa reverberação, porque eu acho que a maior expectativa que a gente cria é esse projeto reverberar na nossa própria essência. Eu acho que
isso já foi cumprido, né? Como a Michelle falou, hoje a gente se sente realizado, né? Com essa ideia de missão cumprida, de, opa, deu certo, vamos fazer mais coisas, né? Ou é com o Antônio, com outros coisas que nos conectam à terra, né? Eu amo a cidade de Goiás, né? Eu amo Cora Coralina, né? E eu ainda fico sonhando em fazer coisas, né? Com esse universo, né? Eu vou te falar, a Cora Coralina num jogo seria um negócio assim, principalmente porque ela foi uma mulher muito além do tempo dela, né? Ela pensava ela pensava de uma forma que ainda é vanguarda hoje, né? Eu me emociono em vários textos dela. Inclusive, eu incentivo a minha filha a ler Cora Coralina. Teve um dia que ela chegou, rapaz, eu não tô entendendo. Eu falei, não, você tem que entender, vai ler, né? Você vai conseguir. Aí ela, papai, parece que eu não tô entendendo. Eu falei, vai ler. Aí eu falei, calma aí, filha, me dá isso aqui, ó, eu vou te mostrar. Aí eu comecei a ler pra ela, eu falei, calma aí. Opa. Aí eu li a primeira frase, já tinham 3 lugares que eu não sabia o que era. Eu falei, opa, calma aí, vamos trabalhar só essa primeira frase primeiro, né? Porque de novo, a profundidade, né? A profundidade que eu vejo na obra do Antônio Poteiro, a profundidade que eu vejo na poesia da Cora Coralina, né? Então são esses seres mágicos, esses seres artísticos, né? Que tem uma capacidade de reverberar além do tempo, né? São 2 heróis, Cora e Antônio, para Goiás, né? E continuam reverberando, né? Então a gente tem que aproveitar isso. Percepção, né? Assim, eu já chamei isso de antena paranoica. Percepção, é um negócio muito louco isso. E a arte precisa fundamentalmente dessas pessoas. Sem essas pessoas, porque a arte é impossível de ser percebida sem isso. Por isso é que as pessoas, por isso que os artistas são diferentes, né? Eles precisam ser entendidos dentro desse âmbito da diferença, né? Não pré-conceituados, entendeu? Não estou dizendo pré-conceito da forma ruim, não. É um ou seja, um conceito feito antecipadamente por pessoas que não conseguem entender aquela postura, aquela posição, aquele sentimento. Por isso, certas pessoas olham para um quadro e falam assim, não estou entendendo nada. E aí? E aí você começa a explicar e a cara do sujeito vai desmanchando assim, sabe? Ele falou, mas como que você está enxergando tudo isso aí? Eu falo, pois é. Eu estou enxergando, sabe por quê? Porque essas coisas estão lá. Se você olhar direito, você vai perceber. Mas você precisa olhar direito primeiro. E a primeira coisa que você precisa fazer é tirar a venda dos seus olhos. E o que provocou essas vendas aí? Eu vou dar só um nomezinho lá do cerne de tudo. Chama economia. A economia é uma desgraça, meu irmão. Eu tenho alguns amigos economistas que a essa altura estão botando meu nome na boca do sapo. Outro dia eu falei para um aqui, falei assim, ó, você podia ser genial, entendeu? Olha para essa teoria econômica aí e fala, essa merda tá tudo errada. Porque o ser humano não está no centro dela, então tá errado. Faz isso, cara. Quem sabe você não vira o top de linha das galáxias. Não é um negócio muito louco isso? O ser humano não está no objetivo daquilo, não. O objetivo são as coisas. Presta bem atenção nisso, como que alguma coisa tão poderosa, o seu objetivo são as coisas. E os seres humanos que se fodam aí no meio delas. A gente se acostumou a ter uma relação passiva com celulares, por exemplo, com redes sociais. E eu acho que isso que vai trazendo também com toda certeza, né, essa venda. E eu acho que cabe a nós, como artistas, não chegar e culpar, você não está vendo, você deveria estar vendo alguma coisa. Eu acho que é sensibilizar desde a criança, do jovem, tirando um pouquinho a rede social e trazendo essa profundidade. Né? Quando você faz uma pessoa raciocinar que ela está sendo vítima de alguma coisa que ela não acredita, tipo assim, não, eu não sou manipulado.
Cara, eu já ouvi isso a minha vida toda. Eu sou manipulado. Não. E que celular é esse aí? Vou focar no exemplo do celular porque é o mais comum, né? Que celular é esse? iPhone. E você não está sendo manipulado. Você jura? Por que você não está usando Motorola? Eu vou te falar por quê. Porque a comunicação presente na economia do iPhone é muito mais poderosa do que a da Motorola. E você não é manipulado. Você jura que não é manipulado. Qual que é o carro dos seus sonhos? Fala aí. Aí, dos sonhos, virá o quê? Uma Ferrari, um Bentley, um Porsche, sei lá, um Viper. E você não está sendo manipulado. Todo mundo está sendo manipulado o tempo todo. Existem pessoas que se livraram dessa manipulação, sim, mas elas são a minoria da minoria exprimida num canto que ninguém quer ouvir, que não tem espaço na mídia tradicional, que não consegue reverberar muito nas redes sociais, porque as redes sociais estão a serviço da economia, claro, óbvio, né? Então, a dificuldade é assim, é o exército Branca Leone. Ou seja, é você lutando contra um monstro enorme, grande. Tá, mas não tem aquela história de um passarinho lá tentando apagar um incêndio com a água do bico? Ele estava fazendo aquilo porque... Ele falou, não, eu vou fazer a minha parte. Não importa se o incêndio vai acabar ou não, mas a minha parte eu vou fazer. Independente do que os outros estejam fazendo. Então, essa é a nossa missão enquanto artistas, você na sua música, você na sua arte, eu na minha, e todo mundo, e o lanterneiro, e o ferreiro, e o pedreiro, e todo mundo. Se todo mundo, de repente, acordasse num dia, essa é a minha revolução. Se todo mundo acordasse num dia e dissesse assim, hoje eu não vou sair de casa, amanhã também não. E depois da manhã também não. E até o dia 15 desse mês, que hoje é dia 1º, eu também não vou estar sem sair de casa. Eu queria ver o que a economia ia fazer. Se ela não ia arriar as calças e mostrar a bunda e pedir, pelo amor de Deus, venham fazer alguma coisa, venham fazer o negócio girar. Não precisa de arma, não precisa de violência, não precisa de nada disso. Só precisa de consciência. Mais nada. Você imaginou o que aconteceria? Já tem até uma música, né, acho que é do Raul Seixas que fala isso. Um dia o fulano não saiu, o Beltrano também não, o ciclano também não, e ninguém foi sair e tal. Era isso que ele queria dizer. Ó, se ninguém sair, eu quero ver quem é que vai mandar em quem. A polícia não vai ter nada que fazer, o corpo bombeiro também não, os médicos, os engenheiros, ninguém, o comércio, nada, ninguém vai fazer nada. Vai parar. E por que parou? Não, parou porque está tudo errado. Parou porque esse troço aí está causando muita diferença, muita fome, muito crime, muita violência, muita coisa ruim. A gente tem que refazer isso tudo, cara. E é sem violência, sem dar um tirinho, sem soltar um traque, sem dar um gritinho, nada. Fiquei na minha casa cuidando das 2 vira-latas que eu tenho lá e uma Golden que eu ganhei de presente, porque quem comprou achou que ele estava comprando um bichinho de pelúcia, ela começou a aprontar demais, não, pelo amor de Deus, fica com ela aí. Então eu vou lá, tô aqui, tá tudo. Não, mas você vai comer quando? Ó, eu tô disposto a passar até fome por esse objetivo, entendeu? 15 dias. Pensa bem. 15 dias. Você tem ideia do poder dessa manifestação? Tinha que tirar o celular também, né? Tudo! Não! Desliga. Acabou. Entendeu? Tudo. Que eu queria ver. Falar, e agora? Vocês não são os poderosos? Vocês são os poderosos, vírgula. O poder está nesse povo todo que funciona como gado, que não raciocina coletivamente. Não raciocina coletivamente. É por isso que não acontece. Porque se raciocinasse, né? Não em casa, irmão. Não, tô em casa, na boa. Então deixa passar 1 semana, 2, quero ver o que vai rolar. Muda tudo. Muda tudo. Absolutamente tudo. Porque, não, então agora acabou aquele tempo em que a gente mandava, em que a gente fazia. Ó, o juro tem que ser tanto, não sei o que, não sei tanto. Tem que, esse negócio de saúde aí, tá gastando dinheiro demais com esse povo, tem que diminuir. Entendeu?
Ou seja, e assim é. Arlan, Michele, seguinte, toda vez que a gente convida, hoje foram 2 pessoas, alguém para vir aqui, no final do podcast eu pergunto o seguinte, escuta, quando você estava vindo para cá, você deve ter pensado alguma coisa, tipo assim, cara, Jurubeba e tal, vou lá fazer esse negócio, esse cara tinha que me perguntar tal coisa, porque é importante para mim falar isso. Ok, a nossa conversa aqui, na minha opinião, foi assim, foi do caralho. Entendeu? Para mim foi ótimo. Mas isso pode ter faltado durante o nosso papo aqui. O que faltou? A hora é essa. Da Arlan. Ué, talvez o pessoal pode estar curioso em como se conectar, né, com a comunidade de desenvolvedores de jogos, né? Hoje a gente tem as redes sociais, né? Eu acho que nós dois estamos ali, principalmente, evidente, tentando usar com moderação, mas estamos ali, né, no Instagram, e temos também os perfis da própria comunidade, né? Que depois o Instagram qual que é? _GameGo. _GameGo é da comunidade. Aí tem os nossos. GameGo. GameGo. Tá. GameGo. Eu acho que se procurar GameGo, vai nos achar lá. Lá acha todo mundo. Isso. E aí eu acho que buscar os eventos que estão rodando, né? A gente já falou de Game Jams, já falou de exposição, lançamento de jogos, cursos, palestras, né? Que inclusive estão rodando bastante. Tem jogos digitais, tem jogos materiais também, né? Que estão sendo desenvolvidos. Então, buscar se conectar com a gente a partir desses eventos, né? Eu acredito também, né? Que ao invés de se conectar com coisas, vai se conectar com a gente, com pessoas. Sim. E eu acho que a nossa comunidade, ela oferece a chance do pessoal nos encontrar em eventos. A gente está sempre juntos em eventos. Né? E essa comunidade, quanto maior, mais forte, mais poderosa, mais transmissora, né? Exato. Então, estamos aí, eu acho que eu já convivi com diferentes comunidades, indústrias. Eu acredito que a de jogos é a mais coração aberto, né? Onde ela acolhe diversidade, ela não se apega a você não pode vir, porque você é assim, você não pode. Ela acolhe todo mundo. E a gente está fazendo jogos para acolher todo mundo e sobre todo mundo. Isso é legal, né? E tomara que essa indústria surja assim muito forte e que ela prospere, viu, cara? Sim, sim. Tomara. Michele, e aí? O que eu não perguntei aqui que você falou, pô, esse cara tinha que ter me perguntado isso? Eu vou roubar e vou aceitar o que o Arlan falou. Realmente falar da comunidade é muito importante. Mas de uma forma geral, eu adorei o papo, assim, principalmente porque a gente teve essa oportunidade de falar como que é feito um jogo. A gente já fez algumas entrevistas e as pessoas às vezes não tocam nesse tema. Vai falar ali, de alguma coisa que a gente ganhou, alguma coisa que a gente está fazendo, mas essa raiz de como é o processo... Não rola uma conversa de verdade, né? Falar do processo é muito, muito gostoso, muito interessante. Eu acho que pode inspirar as pessoas. E eu agradeço ter essa oportunidade de falar sobre isso. E é isso, assim, eu acho que o Arlan abordou aí o que poderia ser acrescentado nesse papo. Muito bem, então eu conversei aqui com Arlan Júnior e Michele Santos. Se você assistiu o podcast, deu para você ter uma ideia muito boa de quem é a Michele e quem é o Arlan. A conversa, na minha opinião, foi excelente, vale a pena. Se você pegou já no finalzinho, ou se você está vendo só um short e tal, corre lá no canal do Jurubebas Podcast e assista integralmente, porque tem muita coisa legal lá. Principalmente você que está pensando em participar da comunidade, né, de jogos e tal. Beleza? É isso. Chegou a hora de você dar o like aí, se gostou, né? De compartilhar com pessoas que você acha que esse tema é importante para elas. E comentar, perguntar e tal, porque isso dá um pouco mais de relevância pro podcast e ajuda a espalhar mais aí pelo país e pelo mundo, né? No mais, de novo, muito obrigado. Esse foi mais um Jurubebas Podcast. O pior e o melhor podcast do planetinha azul. Um abraço, obrigado. Até a próxima. Tchau. Obrigada, gente. Jurubebas.